Livro de João. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Verbo, a palavra que existe desde a eternidade, que sendo Deus, tornou-se homem, mostrando assim o amor e a verdade do Altíssimo. O autor declara que o propósito dos seus escritos é fazer com que os leitores creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e por meio da fé tenham vida em seu nome. Na primeira parte do seu livro, João trata principalmente dos milagres que Jesus realizou. Tais eventos são sinais que mostram que é Cristo e qual é a razão dele ter vindo ao mundo. O maior deles é a ressurreição de Lázaro, pela qual Jesus mostra que a ressurreição é a vida. Outros prodígios demonstram que ele é o pão da vida, a luz do mundo e aquele que dá vida às pessoas. Os milagres provam também que ele recebeu a autoridade de Deus para julgar todos os seres humanos. A segunda parte discorre sobre a ligação entre Jesus e seus seguidores, os ensinamentos que ele lhes deu e a promessa de que, depois que ele fosse embora, viria o Espírito Santo para ensinar-lhe toda a verdade a respeito do Salvador. O Evangelho termina contando o julgamento, a morte e a ressurreição e as aparições de Cristo. Vamos comigo nessa linda jornada do livro de João. Livro de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas acontecerão
Em Betânia, do outro lado, aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com águas. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas, e me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: Vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2, que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de que Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita e que não há dolo. Dolo é falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque aqui, nesse primeiro capítulo, o Senhor já demonstra todo o seu amor por nós, toda o seu desejo de nos reencontrar. Obrigada, Senhor, por mostrar aqui que o Senhor já estava lá no princípio. E essa é uma das primeiras revelações. Porque quando eu acredito que Jesus estava no princípio de tudo, eu sei que a morte dele não foi em vão. Eu sei que ele já sabia de todas as coisas e principalmente ele me conhecia. Como João diz aqui, com toda certeza, que ele era antes dele. Que a gente também tenha essa certeza no coração, de que o Senhor já sabia todas as coisas sobre nós. Aqui o Senhor também fala que veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Que a gente possa entender o significado de João, o significado de João sobre a nossa vida de hoje.
porque ele se anulou. João, ele se anulou para que o Senhor Jesus crescesse. E ele viveu a vida dele designado para levar a verdade, que Jesus era o único e exclusivo Salvador. Que a gente tenha essa mesma certeza, esse mesmo discernimento de que Jesus é o nosso único e exclusivo Salvador. Que a gente possa compreender nesse versículo 12 aqui. Mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é mais uma revelação do capítulo 1. Quando eu creio no nome de Jesus, eu me torno filha. Quando eu escolho Jesus como meu único e exclusivo Salvador, eu me torno filha de Deus, porque eu me torno irmã de Cristo. Não porque eu mereço, mas é porque a palavra do Senhor mostra que todo aquele que nasceu de novo, que não nasceu da vontade do homem, porque essa não é a vontade, mas é a vontade de Deus. E reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Isso nos torna filhos de Deus. Ó Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada porque o Senhor nos mostrou que João viveu para nos ensinar o amor verdadeiro. Nos ensinar que a sua graça nos basta. Quando no versículo 16 fala, e todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Então a sua graça nos basta, Pai. Obrigada porque o Senhor muda todos os caminhos e o Senhor restaura a alegria. No versículo 23, João fala, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Hoje você tem o poder de endireitar os seus caminhos, como João fez aqui, e proclamar Jesus sobre a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Você tem esse poder. Mas que você também tenha a humildade de João. Quando João responde aqui no versículo 26, eu não batizo, eu batizo com águas, mas no meio de vós está aquele que vocês não conheceu. E ele batiza, e eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Imagine a humildade de João diante da grandeza de Jesus. Quando João estava no ventre da mãe dele, ele sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria. E desde então, ele viveu para glorificar o Senhor Jesus. Que a gente tenha esse mesmo entendimento de que nós podemos viver para glorificar Jesus, para declarar sobre a vida daqueles que não creem. Jesus, o único, exclusivo Salvador. Endireitais as veredas, porque Jesus vale a pena. Endireitar os seus caminhos, porque Jesus vale a pena. É bom ser irmã de Jesus. É bom ser filho de Deus vivo. E mesmo que as pessoas questionem, como João foi questionado várias vezes, quem és tu? Quem você diz que é? João, ele tinha tanta certeza de quem ele era, da identidade dele, de que a vida dele era para glorificar o Senhor Jesus, que era para proclamar a vinda de Jesus, que ele não se preocupava em ser nada. Que a gente tenha esse mesmo discernimento, essa mesma sabedoria. Eu não preciso me preocupar em ser nada, porque Jesus é tudo. E se eu estou com Jesus, eu também sou tudo. Eu posso não parecer aos olhos do outro, mas aos olhos de Jesus, eu sou importante. E era assim como João se via. E por mais que as pessoas questionavam, ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia o significado da vida dele. Se hoje você não consegue enxergar um significado para a sua vida, peça a Jesus
Peça a Deus para te mostrar o significado da sua vida. Para de se comparar com as pessoas. João não se comparou com Jesus. Ele foi claro aqui quando ele falou: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para cumprir o que o profeta Isaías dizia: endireitai o caminho do Senhor. Ele foi um facilitador de Jesus. E você é um facilitador de Jesus na sua casa. Você é um facilitador de Jesus no seu lar, no seu trabalho, junto da roda das suas amigas, dos seus amigos. Você é um endireitador de veredas, você é um facilitador para Jesus, ou você é aquela pessoa que quer sempre se exaltar, sempre ser melhor que os outros. Peça a Deus para mudar o seu coração e fala: Senhor, me dê um coração como o de João, me dê um coração que seja livre dos questionamentos deste mundo, que seja livre em Cristo. Oh, que palavra maravilhosa! Quando João fala no versículo 32, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar nele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas, esse me disse: sobre aquele que veres descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João não conhecia Jesus até aquele momento, mas ele fez cumprir a vontade do Senhor até aquele momento e após aquele momento. E ele clamou e ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E olha que coisa linda! Os que seguiam ele acreditavam tanto no que ele falava. Acreditavam tanto que o Messias viria para salvar ele, que saíram correndo, largaram João e foram caminhar com Jesus. Vocês têm noção disso? Como a palavra tem poder, como a sua palavra tem poder de você falar assim: eu estou falando de Jesus. Mas se você falar de mim, se você falar da sua irmã, do seu irmão, as pessoas que estão à volta de você, elas vão acreditar. Você tem autoridade para mudar destinos, para mudar histórias. E João, eu tenho certeza que ele falou assim, ele não falou: nossa, os meus seguidores me abandonaram e foram com Jesus. Não, eu tenho certeza que ele ficou tão feliz porque ele teve a noção de o que ele estava fazendo era muito maior que ele. Então que você, nessa manhã, no dia de hoje, tenha noção das suas palavras, de como você conta as histórias, de como você declara Jesus. Porque a palavra que sai da sua boca, ela tem o poder de levar a vida ou também de tirar a vida. Que você seja como João, que leve a vida para quem quer que seja, que liberte as pessoas aonde você estiver. E a partir desse momento, todos reconheceram que Jesus era o Salvador que eles esperavam. Eles cresceram sabendo que iria vir um Salvador. Queria vir alguém para tirar eles daquela inércia, daquela situação que eles estavam. E quando eles reconheceram Jesus, eles não precisaram de muitas perguntas, porque o Espírito que estava dentro deles testificaram o mesmo Espírito de Jesus. Então hoje, qual é o Espírito que testifica dentro de você, Jesus? Qual é o Espírito que está dominando você? Ai, Pai, que palavra linda. Quando o Senhor fala sobre Felipe aqui, que ele convidou o amigo dele, Natanael, para seguir Jesus. E Natanael, com coração enganoso, com coração de crítica, fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha como isso é forte. Quantas vezes
nós estamos falando alguma coisa e somos julgados, né? Julgaram a gente da onde nós saímos, de quem nós éramos, de quem fomos, das nossas atitudes antigas, de uma história errada que foi contada sobre nós, e ali houve um julgamento. E Natanael, quando chegou perto de Jesus, Jesus falou: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, falsidade. E disse Natanael: De onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aqui nesse versículo fala sobre Jesus saber todas as coisas sobre nós. Existem versões bíblicas de que na época em que Jesus nasceu, né, o rei mandou matar todos os primogênitos, né? E o que aconteceu? Diz uma versão, né, um estudo sobre isso, que a mãe de Natanael escondeu ele debaixo de uma figueira para ninguém achar ele. Então isso é uma revelação tão forte, porque só Deus para saber que ele estava debaixo daquela figueira. E aqui Deus nos mostra que Ele também conhece os segredos que estão em oculto na nossa vida, os nossos medos, as nossas angústias. Mas o Senhor é tão maravilhoso que diz assim: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crê? Coisas maiores do que essas verás. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descer sobre o Filho do Homem. Natanael creu porque ele teve uma revelação de Jesus. Talvez hoje você não tenha essa revelação do mesmo jeito que Natanael teve, mas eu tenho certeza que Jesus vai testificar no seu coração a revelação sobre a sua vida. Eu tenho certeza que se você caminhar com o Senhor Jesus, você vai ver o céu descer, você vai ver os anjos, você vai ver uma vida diferente, porque só quem anda com Jesus consegue isso. Esse primeiro capítulo do livro do João é maravilhoso, porque ele nos mostra que com Jesus nós somos salvos, a nossa mente, os nossos medos, as nossas angústias são curadas, que nós não precisamos provar nada para ninguém, porque nós sabemos quem somos em Cristo. Esse primeiro capítulo nos mostra que Jesus é o nosso único e exclusivo Salvador e que seguir Ele é prazeroso. Pai, obrigada por esse capítulo de João. Obrigada por cada versículo aqui, que do mesmo jeito que encheu o meu coração de paz, de alegria e da Tua presença, que Ele também venha testificar no coração dessa irmã que está ouvindo e que o Senhor venha mudar a história dela a partir desse primeiro capítulo. Pai, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.